Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudos de filosofia da moral e ética do Genefil. E hoje, né, nessa tarde de domingo, depois de enfrentar uma semana completamente adversa, né, difícil, estamos aqui reunidos para dar continuidade à leitura coletiva, debate e reflexão da crítica da razão prática do Kant, né? Ah, E assim, gente, hoje, né, é um marco, porque dos encontros gravados, né, que a gente fez e está gravando e postando no YouTube aí para vocês poderem acompanhar, né, a galera que, né, geralmente gosta do debate, gosta da leitura aqui, né, da reflexão, e não pôde, por um motivo ou por outro, se fazer presente, né? Esse daqui marca o 50º, ou seja, o encontro número 50, né, do nosso grupo de estudos de filosofia da moral e ética do Genefil. Então, assim, é um marco assim muito, né? O louco, o Vitor aqui escrevendo no chat é que ele tá com a galera, né, em casa lá. Estamos fazendo história, é isso, velho. Estamos fazendo história. Né? Uma nova forma de a gente trazer filosofia para as pessoas, né? Sem perder também um certo grau de rigor, entendeu? Mas ao mesmo tempo trazendo para a galera, fazendo, incentivando, né? Todo mundo a participar, né? Ter acesso à filosofia, porque infelizmente parece que fica restrito muito à academia, né? E nem todo mundo tem acesso à academia, né? Então, acho que o YouTube é uma dessas formas de a gente tentar democratizar né, a atividade de filosofar, de estudar filosofia, né? Filosofar enquanto estudar ou procurar entender aqui, né? Os conceitos, as teorias, né, as obras dos autores, os problemas filosóficos, né? Então, é uma dessas formas de a gente tentar democratizar isso, né? É, Bem, gente, falando isso, eu só vou fazer uma pequena observação acerca da campanha que eu fiz, né, para arrecadar R$ 1.800 uma vez, que eu não vou ter, né, acesso à bolsa, né, da CAPES de mestrado. Para quem não sabe, no final do ano passado eu passei na seleção de mestrado para, né, a pós-graduação da UFMG aqui em Minas Gerais, aqui em BH. E eu fui surpreendido na segunda-feira, né, com um secretário me ligando, o secretário da pós, dizendo que eu não teria direito a essa bolsa por já ter, né, recebido 24 meses de bolsa de mestrado quando, né, fiz mestrado lá em 2015, 2017, aí se estendeu até 2019, né, eu recebi 24 meses, ou seja, só 2 anos. Não quer dizer que eu passei de 2015 a 2019 recebendo bolsa, não, pelo amor de Deus, né? Foram só esses 2 anos, depois eu tive que me virar, trabalhar, etc. Né? E aí, né, o que acontece é que o meu CPF está bloqueado para receber bolsa. Então, eu recebi isso na segunda-feira, né? Segunda-feira que era qual data? Deixa eu até ver aqui a data da segunda-feira. Né? A segunda passada foi dia 23 e eu tenho que pagar o aluguel agora nessa terça-feira, dia 31. Então, veja como a coisa são, né? Eu tinha um pouco mais de uma semana para arrumar, né, o dinheiro do aluguel e o dinheiro do mês, e aí eu fiz uma campanha dentro do Genefil, dentro das redes sociais, disponibilizando lá minha chave Pix, né, né, os dados da conta corrente, e eu consegui, né, até agora, cerca de está quase R$ 1.400, né, a meta é 1.800, está faltando R$ 400, mas eu fiz já 3 dias de freelance que eu acho que eu vou conseguir esse dinheiro que falta, né, e dar conta dessas despesas. Agora é correr atrás de ter um emprego fixo, né, de dar aula e etc. Se tiver que fazer freelance de novo, vou, mas desde já eu já gostaria de deixar aqui minha mais profunda gratidão a todo mundo que ajudou, a todo mundo que veio com palavra de apoio, a todo mundo que disse que era absurdo eu não poder receber bolsa por conta que eu sofri racismo institucional naquela época e sabe quão profundo e o quão difícil é você lidar com tal tipo de violência que ela desumaniza o ser humano. Esse é o ponto, né? Você pega um ser humano e torna ele menos do que ele é de fato, né? Então é difícil você, né? Imagina, eu até falei aqui já para os amigos, né?
um Vini Júnior que tem, sei lá, 30 profissionais, né, atrás dele ali, dando suporte, dando assistência, né, ele sofre racismo e ele se desestabiliza. Agora, imagine você que não tem esse suporte do Vini Júnior, é negro, pobre, nordestino, vivendo em Florianópolis, sozinho, sem amigos, sem parentes próximos, ter que lidar com esse contexto. Não tem como você escrever, desculpa, não tem como você escrever uma dissertação, né, e entregar e argumentar filosoficamente, profundamente, de tal forma, né, que é exigido pelo um curso de mestrado, certo? De uma universidade, né, que naquela época era nota 6, ok? Então, fica aqui, né, registrado minha gratidão a todo mundo que pôde me ajudar, certo? E uma coisa que eu aprendi, talvez, nessa semana, é que ninguém é forte sozinho, né? Eu aprendi isso daí num curto período de tempo, a gente só é forte junto, né? Com a galera, um ajudando o outro, pô, vou aqui, ó, e conseguimos, né, chegar e sobreviver dessa forma, ok? Obrigado, Vitor, aqui, ó. Por muito menos tem gente que desiste, esse é o ponto, Vitor. Valeu, valeu. Mas é o que eu estou dizendo, né? Ninguém é forte sozinho, a gente só é forte porque está junto, né? Seja bem-vindo, Guilherme. Uma boa tarde. Eu nem fiz o resumo ainda, né? Que a gente começou a ler o segundo capítulo da Crítica da Razão Prática, né? Guilherme, queres falar alguma coisa? Acabaste de entrar. Não, cara, eu tava ouvindo, eu cheguei aqui agora e eu tava ouvindo seu relato e, assim, eu não sabia do que tava acontecendo e fui pego até de surpresa. E o que eu puder te ajudar, mano, que tiver no meu alcance, você pode me mandar no meu privado mesmo, porque eu não acompanho o grupo, só entro só no dia da reunião e no que eu tô podendo te ajudar, tamo aí, cara. Eu sei que é foda pra caralho essa situação, é, eu acho que certas condições só entende quem que está em uma posição que não é privilegiada e precisa estudar e fazer inúmeras coisas para conseguir bancar os estudos. E você falou uma coisa que é muito certa. O apoio nesse momento é fundamental, cara. E o que eu puder, cara, você pode contar comigo. Perfeito, obrigado, obrigadão aí, Guilherme. Né? Bem, é isso, galera. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de começar o resumo? Radson, Vitor, pode ficar à vontade aí, se quiserem. Né? Assim, a gente se conhece há cerca de, sei lá, 2 anos, 3 anos, né? Então, tipo, eu já é como se a gente, né, mesmo que distante, a gente, né, fosse próximo mesmo, porque está aqui, né, continuamente. Então, eu sei das dificuldades, muitas dificuldades que vocês enfrentam, e eu acredito que vocês também saibam das minhas, né? E é isso, é um ajudando o outro, gente, é um apoiando o outro para a gente poder se desenvolver junto, tá? Mas agora, vamos lá, vamos para o Kant, né, que é o que interessa. E, gente, a gente iniciou, né, já faz dois encontros, com esse segundo capítulo, que é do conceito de um objeto da razão prática pura. Aí você fica se perguntando, por que Kant ele coloca essas coisas do conceito, né, de um objeto da razão prática pura? Né? Primeiramente, porque ele quer saber qual é o objeto, né, da moralidade, qual é o objeto dessa razão prática pura. E aí parece que ele já responde essa pergunta aqui, né, quando ele diz, ó, os únicos objetos de uma razão prática são, portanto, o bem e o mal, né? Opa! Então ele já está deixando aqui, né, claro que, né, temos aqui uma definição de bem e mal para ser trabalhada, para ser estabelecida, né? Ele lançou aqui o objeto da razão pura prática, né, ou prática pura, é o bem e o mal. Aí ele continua, né? Pois, pelo primeiro, entende-se um objeto necessário da faculdade de desejar. E pelo segundo, entende-se um objeto da faculdade de aversão, mas ambos segundo o princípio da razão, né? Ou seja, eu tenho uma faculdade que eu desejo os objetos, né? Eu desejo, sei lá, né, um doce que eu tenho aqui, ó, né, na minha mão, eu desejo ele, né? E eu também, né, tenho aversão. Aversão é o que eu
né, eu quero me afastar, eu quero, né, evitar determinado, né, circunstância, determinado, sei lá, alimento. Então, a gente faz isso, né? Diga-se de passagem que a tradição utilitarista vai dizer, né, vai colocar que bem e mal é dor e prazer, né? Prazer seria o bem e o mal seria, né, a dor. E, obviamente, que todas as minhas ações são voltadas para me aproximar do bem e me afastar do mal. Ou seja, para me aproximar do prazer e me afastar da dor, né? Então, notem como o Kant, ele parece aqui ter consciência do que a tradição utilitarista e essa tradição emotivista também, né, estabelece e parece querer dialogar com ela, de tal forma que mais, né, mais à frente ele vai até falar dos estoicos, tá, gente? Ele vai falar aqui, né, que foi onde a gente encerrou, né? E aqui ele vai falar, porque o estoico é uma corrente da filosofia, entendeu? Que é caracterizada como uma filosofia helenística, né? Seria uma filosofia ali pós aquele período de Sócrates, Platão e Aristóteles, que, né, a Grécia ela já passa a se tornar colônia, né, ali do Império Romano. Então tem toda uma transformação, né, no modo, mas aí surgem diversas escolas naquele momento, os neoplatonistas, os céticos, né, os estoicos. Então, né, tem que ter um amplo, vamos dizer assim, debate filosófico, certo? Ou escolas filosóficas ali, interessadas agora em saber como a gente deve proceder, como é que a gente deve viver, né? Então, isso tudo é colocado a partir dessa perspectiva que traz o estoico como aquele cara que ele defende o seguinte, né? Se um problema tem solução, eu não tenho por que me preocupar. E se um problema não tem uma solução, eu também não tenho por que me preocupar. É o estoico, é o cara que está ali na. Né? Então, quando ele para e olha para a questão de dor, por exemplo, ele sabe que a dor, em algum momento, ela vai cessar, ou destruindo ele, né, acabando com a sua vida, ou porque a dor, né, foi solucionada, foi sanada, e ele vai voltar ao seu estado sem sentir dor. Então ele sabe que é um mero período ali, o estoico ele tem disso, né? E que não tem muita coisa a ser feita. Então, note como Kant ele já começa aqui a falar, né, a discussão do último parágrafo, né? Do último parágrafo do nosso último encontro, tá? Assim como se pudesse sempre rir do estoico que, nas mais intensas dores de gota, exclamava: Dor, por mais que você possa me atormentar, eu nunca confessarei que você seja algo mal. Ele estava, todavia, correto, né? O que ele sentia era um mal-estar, e seu grito denunciava isso, mas ele não tinha razão alguma para admitir que isso fingia um mal, pois a dor não diminui em nada o valor de sua pessoa, mas apenas o valor de seu estado. Uma única mentira da qual ele estivesse consciente teria de abater sua coragem. Mas a dor servia apenas como ocasião para enaltecê-lo. Se ele estivesse consciente de que não a provocou por nenhuma ação injusta e de que, por isso, não se pode, ou melhor, não se tornou merecedor de punição. Olha como uma coisa, né? A dor não diminui a pessoa que ele é. Pelo contrário, até enaltece, até o exalta, até o torna maior, né? Então, o que é que isso coloca, né? Coloca que a dor, né? Ela não é em si um mal, entendeu? Ela não é um mal em si, mas ela pode ser até algo que eleve, né, a pessoa para, vamos dizer assim, se tornar algo melhor, se tornar melhor do que ela é nesse dado momento. Então a gente tem que parar, talvez o que eu esteja dizendo, a dor, né,
a gente vai ler os próximos parágrafos, calma, viu, gente? Mas a dor, necessariamente, ela não é a essência do mal. Ela não é aquilo que a gente pode chamar de mal. Porque a gente pode sim passar por períodos de dores, certo? Que nos elevam. Veja, por exemplo, eu acho esse exemplo horrível, mas eu vou dizer. A galera que pratica academia, né? Que eles dizem no pain, no gain, né? Sem dor, sem desenvolvimento, né? Que o cara vai ali, exercita os músculos e aí sai de lá todo dolorido. Tem gente que não consegue nem subir em um ônibus depois das pernas doídas, né? Mas aí o resultado vem, porque o músculo, né? Ele, com a hipertrofia, ele se torna mais forte, né? Ele se torna mais resistente, né? Mas isso é o resultado da dor, ok? Hudson, pode ficar à vontade, meu amigo. Obrigado, obrigado. Rapaz, pode colocar naquela parte lá que fala que o objeto da razão prática está relacionada com o bem e o mal, por gentileza? Quando Algum no você... início aqui. Opa, Aqui. tem mais alguém querendo falar? Será? Não, o Vitor ele escreveu no chat aqui, o Guilherme também. Ah, tá, que eu ouvi uma voz. Eu acho que foi a minha que ecoou, eu achei que era outra pessoa. Mas, tá aqui. Os únicos objetos de uma razão prática são, portanto, o bem e o mal, né? Quando você leu isso, o engraçado é que depois que você leu, eu achei algo meio óbvio, mas que eu não tinha percebido, entendeu? Hoje eu estava lendo, parece que vem um certo padrão assim na mente em relação aos outros autores, né? Começando ali com Platão, Aristóteles. Eu estava lendo ali o livro 3 da Ética Nicômaco, né? Ele chega a dizer assim, mais ou menos. Opa, peraí, então na parte errada. Ele chega a dizer assim. Estou lendo isso aqui só para dizer que parece que tem um padrão que eu não tinha percebido, né? A opinião, né? Ele começa com a opinião, se distingue por sua falsidade ou verdade, e não por sua maldade ou bondade. Ao passo que a escolha se distingue mais por estas últimas características, ou seja, ele está dizendo que a escolha se distingue pela maldade ou bondade, né? Aqui o Aristóteles ele tá destacando a questão da escolha, né? Que a gente chegou a ler lá no livro 3 da Ética Nicômaco, que está relacionada com a bondade e a maldade. Agora, quando a gente para analisar o que é a ética, né? O, Ética é uma reflexão, uma investigação sobre a conduta, né, sobre a ação do ser humano, né, que é orientado por princípios, valores e tudo mais. Mas só que toda essa ação, ela visa um bem ou um mal, né? É algo, tem como resultado uma finalidade, algo bom e mal. E parece que todos, já que é uma investigação sobre a conduta humana, sobre a ação humana, me parece que tanto Aristóteles, tanto Platão quanto Kant só muda o objeto, né, estudado, mas a finalidade vai ser sempre visando o bem ou o mal, né? É engraçado que é óbvio assim, mas eu não tinha parado para perceber que tem essa padronização assim em relação à investigação desses vários autores, né? Aqui o Kant, por exemplo, ele está falando, né, ele faz essa diferença entre a causalidade, né? Está procurando o objeto da razão prática, mas um pouco antes, né? Pouco mais para cima do texto, ele chega a falar sobre a causalidade física, né? E depois ele fala sobre causalidade da liberdade, que é justamente essa moralidade, que é o objeto né, relacionado com a moral aí que ele está querendo encontrar e descobrir, investigar aí, né? Isso, possibilidade física, né? Depois possibilidade moral que ele fala aí. E isso é curioso, eu achei muito interessante, assim, que eu parece que eu não tinha percebido, né? Aí ele faz essa investigação sobre essa possibilidade moral, né? E tenta procurar esse objeto da razão prática aí que está relacionado também, que tem a ver, né? Está diretamente relacionado com a questão do bem e o mal. Achei bem interessante essa parte. Perfeito, é isso, né? Ah, só para colocar aqui, eu vou ler e depois eu comento, né? A, a dor do parto não é algo necessariamente ruim, foi o Vitor que colocou, né?
E o Guilherme disse bem nietzschiano isso, né? Por mais que eu odeie assumir. É bem nietzschiano, né? O Nietzsche ele tem até uma passagem, eu acho que é no Gaia Ciência, né? Que ele diz que se você quer o bem de uma pessoa, você tem que desejar a ela toda a angústia, todo o infortúnio, toda a dor, né? Tudo, enfim, ele começa a listar coisas que são, de fato, bem penosas de a gente atravessar, né? E aí ele diz, porque quando ela superar tudo isso, ela vai ser um ser humano, né, muito melhor. Então, se você quer o bem de uma pessoa, você tem que desejar que ela passe por todas essas, né, coisas que são dolorosas e ela se torne um ser humano melhor, né? É louco isso. Eu tenho uma outra frase que também eu acho que é do Nietzsche, que ele diz, né, que o prazer bestializa as pessoas. Só a dor humaniza as pessoas, né? Então é bem assim como a gente tem que refletir, né? Será que, né, a gente olha para a nossa sociedade e vê, né, por exemplo, pessoas que vivem naquela, né, beber, cair, levantar, né, utilizam drogas, algumas depois de drogadas fazem besteiras, né, acabam cometendo crimes e tem pessoas que depois de passarem por né, grandes períodos de dificuldade, de adversidade, superar isso, né, elas não se tornam esse tipo de pessoa, né? Elas de fato amadurecem, entre aspas. Então é complicado, né, gente? É complicado a gente colocar, né? E aí a gente se pergunta, a dor, né, esse desprazer, ele é de fato um mal ou ele é um bem, né? Se ele nos torna melhor, em certa medida, na medida que a gente supera eles, né? A gente não poderia dizer que ele seria um bem, porque é isso a questão que traz para a gente, né? A reflexão que traz para a gente. Como um estoico lá, entendeu? Dele olhar para a dor e não admitir que aquela dor seja algo, né, que é ruim em sua essência, mas algo que vai elevar, né, que vai torná-lo. A filha do Gilberto Gil, a Preta Gil, que veio a falecer no ano passado, né, ela dizia que uma cicatriz é o sinal de que algo tentou lhe destruir, não conseguiu. Então, a cicatriz não é uma marca de alguém que lhe feriu, mas é uma marca da sua vitória sobre aquilo que tentou lhe destruir. Será que é isso, gente? Eu não sei, eu só estou aqui, né, fazendo divagações. Vitor, pode ficar à vontade. Ainda nessa questão aí da dor, né, e algo muito interessante é que a ciência que estuda as relações do cérebro, ela fala assim que tipo assim, o limiar entre a dor e o prazer é bem tênue, de tal maneira que existem certos tipos de dores que, tipo, ela, ela vai para, ela, tipo, dentro de um contexto do nosso corpo, né, tipo, nervoso, ela assume mais um caráter de prazer do que de dor, né? Eu não vou dar exemplo disso, né? Mas eu vou citar aqui por cima, a gente sabe, tipo, em algumas relações, né, sexuais, a gente tem isso. Mas tem outras coisas também, como, por exemplo, sabe quando a gente tem, tipo, um machucado no corpo e, tipo assim, é, uma feridinha. Aí, tipo, a hora que você vai mexer nela assim, é, ela dá mais cócegas do que, tipo, dor. Então, o limiar entre o prazer e a dor é no nosso cérebro, ele é bem tênue. É bem tênue, né? É aquela linha que a gente não consegue determinar com tanta clareza, né? Com tanta objetividade, por assim dizer, né? Perfeito. Bem, eu acho que é isso. O Guilherme quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quiser, fique à vontade aí. Eu sei que você estuda exatamente essas questões por aí, então é algo que pode também contribuir. Que pode. Bem, gente, então a gente parou nesse parágrafo, né? Acabamos de debater, refletir sobre ele e entender um pouco do contexto de toda a discussão, né? Porque o Kant está colocando aqui, né, o estoico,
né, e falando sobre a questão de dor, né? Será que essa dor, né, de fato é algo ruim, né? Como é que algo pode ser tido como ruim se ele nos leva, né, a progredir, a nos tornar um ser humano melhor, alguém melhor, né? Então, como é que eu posso classificar isso como sendo ruim? Tem até aquele ditado antigo, né, que dizem que os melhores remédios, os remédios que curam, são aqueles mais amargos, não é isso? Não tem esse, né? Então, como é que a gente pode dizer, então, que, mas tal, né, como é que tal remédio pode ser ruim, entendeu? Se ele cura, se ele chega lá e resolve a doença, né? Se ele nos deixa saudáveis. Então, é algo que a gente tem que colocar aqui e refletir, tá, gente? Bem, então, acho que a gente pode iniciar a leitura de boa. Vamos lá. Eu inicio ou tu inicia, Radisson? Quer isso? Você que manda, irmão. Eu que mando? Tá, eu inicio, depois tu vai. Pode ser? Bora. Beleza. Aquilo que devemos designar como bom tem de ser, no juízo de cada ser humano racional, um objeto da faculdade de desejar, e o mal tem de ser, desculpa, aos olhos de cada um objeto de aversão. Por conseguinte, para esse julgamento é preciso, além dos sentidos, também razão. Assim, se passa com a veracidade em oposição à mentira, com a justiça em oposição à violência, etc. Mas nós podemos designar como mal-estar algo que todos têm de declarar ao mesmo tempo como bom, às vezes mediantemente, às vezes, desculpa, às vezes mediatamente, às vezes até mesmo imediatamente. Aquele que se submete a uma operação cirúrgica, sem dúvida, a sente como mal-estar, mas, pela razão, ele a declara como boa, assim como qualquer um. Mas se alguém que gosta de provocar e perturbar as pessoas pacíficas, finalmente leva a pior e acaba recebendo uma bela surra. Então, isso é, sem dúvidas, um mal-estar. Mas qualquer um aprova isso, considerando em si mesmo como bom, mesmo que nada mais resulte disso. E mesmo aquele que a recebeu tem de reconhecer em sua razão que aconteceu de maneira correta, porque ele vê posta em exercício a exata proporção entre se sentir bem e agir bem, proporção que a razão lhe exibe inevitavelmente. Olha o Kant aí, velho. Ainda bem que está escrito aqui. O Kant disse, velho, olha o que ele acabou de dizer aqui. Ele disse que o cara pode, né? O cara aqui, ó, aquele que se submete à alteração, ok, mas, né, se alguém gosta de provocar as pessoas fisicamente e depois leva uma surra, né? Provocou, meu velho. Ficou enchendo o saco lá da galera e tudo mais. O Kant tá dizendo, e aí? A surra pode ser um mal, né? Vai gerar dor, mas punitivismo, exatamente, Vitor. Punitivismo, né? Mas aí pode fazer com que o cara pare de encher o saco. Entendeu? E agora? Como é que faz? A gente vai dizer que isso é um bem? É um mal? Né? O Kant é provocativo, tá? Aqui ele está provocando geral, né? E aí, como é que a gente faz isso aqui, né? Como é que a gente vai dizer? Então é correto a gente, né? Tá lá o cara enchendo o saco, né? Não, não, peraí, vamos dar um basta aqui nesse cara. Aí vai lá e dá uma surra nele. O que é que vocês acham, hein, gente? Eu acredito que ele está dizendo que tem diversas situações que, por mais que pareçam ser
que você vai sentir um mal-estar vindo delas, por exemplo, uma cirurgia, ninguém quer ser cortado, né, meu amigo? É um mal-estar terrível, né? O fato de você saber que você vai ter que passar por um procedimento difícil, que pode colocar a sua vida em risco, aí você sabe também que se você não fizer aquilo, você pode acabar morrendo, pode acontecer algo de mais grave, né? Mas o resultado em si daquilo ali, né, que todo mundo espera, né, o resultado é bom, né, quando a gente sabe que quando dá certo, né, o resultado ali é bom, né, a maioria das vezes é bom. Sim. Então é um mal-estar de início, mas que teve como resultado uma coisa boa, né, a mesma coisa a pessoa que está enchendo o saco ali da pessoa, né, e tá uma pessoa que é tranquila, que é calma, né, ele vai lá e perturba a outra, ele está causando um mal-estar ali, né? A surra que ele leva é um mal-estar, mas que vai gerar algo bom, ele vai ter um aprendizado daquilo ali, vai ser pedagógico, né? Ele vai fazer aquilo de novo? Dificilmente, né? Ou seja, o cara Essa aprendeu. pedagogia aí Ou se ele é bem for, rigorista. Essa é, pedagogia é bem rigorista aí. Agora. ou se o cara gostar de apanhar mesmo, né? Mas dificilmente ele vai lá perturbar o cara mesmo, levou uma surra, né? Meu? Ou seja, teve algo de bom que partiu de um mal-estar, né? Bem, o Vitor colocou aqui, né, que nesse ponto o mal e o bem não submete-se à razão, mas sim ao senso comum. É isso, né? Nesse ponto, parece que a gente não está olhando do ponto de vista profundamente racional quando está aceitando isso, né? Não, a gente não está antecipando o que o Kant vai dizer. Pode ser que ele diga algo completamente diferente. Mas se a gente conhece um pouco desse autor, é provável que venha a ser esse o argumento dele, né? Dizer que, olha, se a gente olhar de um ponto de vista racional, isso é inaceitável, minha gente, né? Então, é basicamente por aí, tá? Gostariam de falar mais alguma coisa, dizer mais alguma coisa, Guilherme? Vitor, pode ficar à vontade. E algo muito interessante é que ainda que a gente evoluiu hoje, né, em, tipo assim, em normas sociais, de não pagar uma violência com a violência, porque isso é crime, né, porque por mais que se exista a, a, aquela questão da legítima defesa, né, ela raramente, a pessoa né, que se defende, ela se sai bem no processo judicial. Então, se tem ao invés de pagar com a violência, a prisão, ou seja, ao invés de você estar revidando, a gente não encontrou outras formas para lidar com essas problemáticas a não ser afastar a pessoa. E isso é uma questão que tipo, nós seres humanos não conseguimos pensar outras alternativas para o o rompimento das relações humanas harmoniosas, ou seja, a violência. A gente não conseguiu desenvolver outro método, né, que é válido, a não ser afastar essa pessoa. Por quê? Porque ainda que tenha, tipo assim, aquela questão da, re, da reinserção social e reabilitação, elas não... É para ser um Estado em si, né, que é, que deveria ser o ápice da razão, né? Ele não aplica. Então, para assim, ele aplica esse negócio de afastar a pessoa e ela fica lá pensando até um tempo que eles acharem que é bom e já era. Perfeito, perfeito, né? É um estado que é excludente, né, nesse sentido, que acaba, né, lidando com as pessoas que, por assim dizer, atrapalham seus interesses e excluindo elas, né? E é bom tu colocar essa questão do Estado ser o ápice da razão, ou ser a efetivação da razão na história, porque isso lembra a filosofia do direito do Hegel, né? O Hegel que vai dizer isso, né? A história leva a criar o Estado, que é como se fosse a efetivação, né, da nossa racionalidade. Então, o Estado ele é o resultado histórico, né, da racionalidade humana, entendeu? Bem, acredito que seja isso. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Então, vamos em frente.
Hudson, tua vez. Bora lá. Sem dúvida. Sem dúvida, o nosso bem-estar e o nosso sofrimento contam, e certamente contam muito, no julgamento de nossa razão prática e no que concerne a nossa natureza enquanto seres sensíveis. Tudo o que conta é a nossa felicidade. Se esta, como a razão prioritariamente exige, é julgada não segundo a sensação passageira, mas segundo a influência que essa contingência tem sobre toda a nossa existência e sobre o contentamento com esta. Mas isso não é absolutamente tudo o que conta. O homem, na medida em que pertence ao mundo sensível, é um ser carente, na medida, sua razão tem, sem dúvida, um compromisso irrecusável por parte da sensibilidade, de cuidar de seu interesse, de adotar máximas práticas em vista da felicidade nessa vida e, se possível, também na vida futura. Mas ele não é, por certo, totalmente animal a ponto de ser indiferente a tudo aquilo que a razão diz por si mesma e de usá-la apenas como instrumento para a satisfação de sua carência enquanto ser sensível. Pois que ela possua, pois que, pois que ele, por sua razão, não o eleva, quanto ao valor, acima da mera animalidade, caso a razão deva lhe servir apenas em função daquilo que, nos animais, compete ao instinto. A razão, desse modo, seria apenas uma maneira particular, da qual a natureza teria se servido para equipar o homem para o mesmo fim ao qual os animais estão destinados, sem destiná-lo a um fim mais elevado. Assim, ele precisa certamente, de acordo com a disposição natural uma vez encontrada nele, de razão para levar sempre em consideração seu bem-estar e seu sofrimento. Mas, além disso, ele possui razão também para uma função mais elevada, a saber, não só para refletir sobre aquilo que seja, em si, bom ou mal e que somente a razão pura e de modo algum sensivelmente interessada pode julgar, mas também para distinguir totalmente entre esse julgamento e aquela consideração sobre o seu bem-estar e seu sofrimento, a fim de tornar o primeiro a condição suprema dessa última. Perfeito, né? Olha aqui o Kant, como né, a gente já previu, né? O Vitor colocou aí já no chat que seria basicamente isso, né? Assim, ele, né, o ser humano, nós, né, precisamos certamente, de acordo com a disposição natural, uma vez encontrada nele, né, de razão para levar sempre em consideração seu bem-estar e seu sofrimento, mas além disso, ele possui razão também para uma função mais elevada, a saber, não só para refletir sobre aquilo que seja em si bom ou mal, e que somente a razão pura e de modo algum sensivelmente interessada pode julgar, mas também para distinguir totalmente entre esse julgamento e aquela consideração sobre o seu bem-estar e seu sofrimento, a fim de tornar o primeiro condição suprema desse último. O que é que o Kant está querendo colocar aqui? A gente tem razão para discernir sobre a questão do bem e do mal. Né? A gente tem razão para discernir, né, entre o que é prazer e dor e o que pode produzir, né, vir a provocar esse prazer e essa dor em nós. Mas, para além disso, né, como ele já está colocando aqui, logo no início lá do parágrafo, né, a gente tem um tipo de razão que permite a gente pensar para além dessas coisas, né? Quando ele coloca aqui, ó, sem dúvida, o nosso bem-estar e o nosso sofrimento contam e certamente contam muito no julgamento de nossa razão prática e no que concerne a nossa natureza enquanto seres sensíveis, né? Por quê? Porque a gente não é só um ser puramente racional, a gente é um ser, né, de carne e osso. O Kant, pelo menos, ele está querendo aqui trazer para a gente esse ponto, certo?
A gente é um ser sensível, que tem necessidade, né? A gente é um ser sensível que, por tal, é finito, né? Que tem limitações da sensibilidade ali para lidar, né? Tudo o que conta é a nossa felicidade, se esta, né, como a razão prioritariamente exige, é julgada não segundo a sensação passageira, mas segundo a influência que essa contingência tem sobre toda a nossa existência e sobre o contentamento com esta. Mas isto não é absolutamente tudo o que conta. Esse é o ponto, né? Se isso não é absolutamente tudo o que conta, o que é que vai contar, então? Um homem, na medida em que pertence ao mundo sensível, é um ser carente, né? E nessa medida, sua razão, sem dúvida, um compromisso irrecusável por parte da sensibilidade de cuidar de seus interesses e de adotar máximas práticas em vista da felicidade nessa vida e, se possível, também na vida futura, né? Então, é isso, né? A gente é essa coisa. A gente adota máximas tentando estabelecer, sei lá, né, uma vida digna, né, uma vida que a gente não tenha que passar por perrengue, por exemplo, para pagar as contas, né? Uma vida que a gente adota estratégias do ponto de vista racional, né, para que a gente tenha o basicão. Então, né, é aquela coisa que o Kant ele está lidando. Isso é um problema da sensibilidade, tá? Isso é um problema porque a gente é o quê? A gente é racional, a gente é finito, né, imbuído de necessidade. A necessidade é o quê? É essa sensibilidade, certo? Precisamos comer, dormir, ter onde morar e etc. Vitor, pode falar. Pode falar, Eu ia Vitor. falar assim, que, tipo assim, tá descarregando que eu vou falar bem rapidão que é para carregar, é que a nossa razão, ela não é meramente instintiva, né? E que, tipo assim, se ela fosse meramente instintiva, a gente ia pensar, eu tô com fome, será que eu devo comer uma pedra ou uma fruta? Então essa é a razão instintiva, ou seja, ela te leva a pensar, tipo, no bom e no mal. Só que naquele momento. Só que a nossa razão humana, ela é mais do que esse pensar no bom e no mal, né? Ou seja, para assim, ela vai para além do instinto, né, nesse caso da fome, é de saber o que comer. Por nós seres humanos, a gente pensa: eu tô com fome. Será que eu como uma pedra ou uma fruta? E se eu comer uma pedra, qual que será as consequências? E se eu comer uma fruta, qual que será as consequências? E eu creio que, tipo assim, um animal, né, tipo assim, né, que não seja humano, né, um ser vivo não humano, ele não vai pensar, nossa, qual que vai ser a consequência se eu morder por exemplo, um porco-espinho, que muitos animais eles mordem, vão tentar pegar porco-espinho e se ferem. Só que eles não pensam, nossa, se eu morder ele, ele vai me atacar. Não, ele provavelmente não pensou isso, porque senão ele não tinha feito, né? Mas aí também está naquela questão da experiência, né? Porque por mais que a gente possa deduzir sobre os animais, a gente não sabe, né? Então vai cair nessa questão da experiência, né? Perfeito, Vitor, perfeito. E assim, é algo que você colocou, né, sobre, por exemplo, vou comer uma fruta, uma pedra, né? A gente hoje está num grau de racionalização, até mesmo na forma como a gente se alimenta. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa nutricionista. O que é que a nutricionista vai fazer? Ela vai racionalizar seus hábitos alimentares, entendeu? Para que você, né, vamos dizer, você tem um objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu quero ganhar massa muscular, então você vai ter que comer, né, tais tipos de alimento aqui, que são mais, sei lá, ricos em proteína e tudo mais. Não, mas o meu objetivo é perder peso e entrar ali no peso ideal. Então você vai ter que fazer uma reestruturação aqui alimentar, né, para poder chegar no seu peso ideal. Então, note que isso é uma racionalização dos seus hábitos, né? Porque você está habituado a se alimentar, né? Todo mundo, obviamente, que tem
as condições, né? Tá ali habituado a comer diariamente algumas coisas, e essas coisas não estão lhe fortalecendo, pelo contrário, né? Estão lhe enfraquecendo. E aí, quando você passa a racionalizar, né, a pensar de um ponto de vista racional sobre até o que você vai comer, né? Note que vem algum tipo de resultado por aí, né? Agora, note, né? Observe, isso tudo são máximas práticas, certo? São máximas que a gente pode dizer que não são necessariamente máximas da moralidade, mas são máximas do procedimento para que a gente viva bem, para que a gente tenha bem-estar, por assim dizer, né? Então, note que o Kant está discutindo até isso. A gente pode, sim, adotar máximas práticas em vista da felicidade nessa vida, né? E, se possível, também na vida futura. De boa, não quer dizer que você está sendo imoral, né? Pelo contrário, né? Está dizendo que de vez em quando é necessário também. Agora, isso daí não está dentro da esfera da moralidade necessariamente, ok? E aí, galera, o que é que vocês acham? Querem falar, comentar mais alguma coisa? Né? Olha, um homem, na medida que pertence ao mundo sensível, é um ser carente, né? É carente no sentido de carecer, né? De uma série de objetos, uma série de circunstâncias para poder se manter nesse mundo, tá? Podemos avançar na leitura? O que é que vocês acham? Avançamos? Antes, querem falar mais alguma coisa? Não, não. Quiser, pode ficar à vontade, tá, gente? Só é levantar a mão, até mesmo me interromper aqui, tá? Bem, vamos avançar aqui na leitura, então. Eu continuo, Radson, ou tu continua? Posso continuar. Ah, então tu continua, depois eu retomo. Tá bom. Nesse julgamento sobre o bem e o mal em si, enquanto distinto daquilo que só pode ser designado assim relativamente ao bem-estar e mal-estar, entram em questão os pontos a seguir. Ou um princípio racional já é pensado como sendo, por si mesmo, fundamento de determinação da vontade, sem consideração dos possíveis objetos da faculdade de desejar, portanto, meramente pela forma legal da máxima, e então aquele princípio é uma lei prática a priori e a razão pura é admitida como sendo por si mesma prática. Nesse caso, a lei determina imediatamente a vontade. A ação que é conforme a lei é boa em si mesma. É uma vontade cuja máxima é que é sempre conforme a essa lei. É boa absolutamente, em todos os propósitos, e é a condição suprema de todo o bem. Ou então um fundamento de determinação da faculdade de desejar precede a máxima da vontade, a qual pressupõe um objeto de prazer ou desprazer, e, portanto, algo que traz deleite ou dor, e a máxima da razão de promover aquele e evitar esta determina as ações, de modo que elas são boas relativamente à nossa inclinação e, portanto, boas mediatamente, em consideração ao outro fim, enquanto meio para este fim, e então essas máximas nunca podem se chamar leis, embora possam ainda assim se chamar preceitos práticos, racionais, nesse último caso, o próprio fim, o deleite que buscamos, não é um bem, mas um bem-estar. Não é um conceito da razão, mas um conceito empírico de um objeto da sensação. É só o uso do meio para isso, ou seja, a ação, porque a reflexão racional é exigida para isso, ainda se chama boa, embora não absolutamente, mas apenas em relação à nossa sensibilidade, em vista de seu sentimento de prazer e desprazer. Contudo, a vontade, cuja máxima é afetada por esse sentimento, não é uma vontade pura, que se dirige apenas àquilo
no qual a razão pura pode ser por si mesma prática. Perfeito, né? Olha aí, ó. O Kant já modificando a direção de tudo, né? Ele colocou lá, começou a construir, citou o estoico, né? Falou da questão ali de você, né? E aí, o que é que seria o bem, né? Ou o mal, em dadas medidas, né? Viu o quão complicado é a gente definir isso, né? De uma forma não racional, né? E aí ele já vai puxando para a razão, né? Puxou para uma razão instrumental antes, né? Uma razão que está lidando ali com máximas de prudência, máximas da nossa vida corriqueira, e agora ele já vai para uma razão, né? Prática pura, ou seja, a razão ali que está lidando com as leis morais e etc. Então, veja só, né? Como a coisa anda aqui, certo? Teve uma parte que me chamou bastante atenção, que foi essa, né? Eu vou reler rapidamente, né? Um princípio racional já é pensado como sendo, por si mesmo, fundamento de determinação da vontade, sem consideração dos possíveis objetos da faculdade de desejar, portanto, meramente pela forma legal da máxima, e então, aquele princípio é uma lei prática a priori, e a razão pura é admitida como sendo por si mesma prática, né? Vê. Então, aquele princípio é uma lei prática a priori e a razão pura é admitida como uma lei, né? Como sendo por si mesma prática, né? Nesse caso, a lei determina imediatamente a vontade. A ação, que é conforme a lei, é boa em si mesma. E uma vontade cuja máxima é sempre conforme essa lei, é boa absolutamente em todos os propósitos e é condição suprema de todo bem. Cara, isso daqui é ele mais uma vez colocando, né? O que é bom ilimitadamente? A boa vontade. Essa boa vontade ela é o quê? Ela é a vontade que se legisla, desculpa, né? Ela é a vontade que se autodetermina, que coloca para si mesmo, né? Para si mesma, no caso, quais são as regras, quais são as máximas que vão guiar a sua ação. No entanto, né? O critério para a gente saber se essa máxima, se essa regra, né? Ela é moral ou não, é saber se ela está de acordo com aquele imperativo categórico que ele estabeleceu lá. Então, o Kant ele é muito sagaz nessa coisa, porque ele fica puxando para o ponto dele, olha, o ponto é esse daqui, tá vendo? Eu mostrei aqui, ó, olha o quão complicado é você comprar, né, como é que eu posso dizer, uma, é, uma noção de bem e de mal que esteja fundamentada na sensibilidade. Olha o quão complicado é, entendeu? Se você está pensando em não sentir dor, simplesmente, né, ser avesso a toda e qualquer dor, uma cirurgia pode ser algo, né, bastante complicado. Entendeu? Se você está pensando simplesmente em evitar, né, esse desconforto, as pessoas que fazem academia lá, malham, etc., depois saem todas doloridas, elas, né, obviamente, né, aquilo ali não seria bom, mas diariamente estão lá, né? Inclusive aqueles que vão até os domingos, é incrível, uma força de vontade incrível, admirável, né? E aí o que eu coloco, né? É que elas se tornam fortes fisicamente, né? Elas se tornam mais fortes fisicamente, né? Há diversos aí, né, relatos de pessoas que não conseguiam, sei lá, pegar um botijão d'água e virar, e hoje fazem isso com naturalidade, devido, obviamente, a esse processo. Então, você tem que dizer, poxa, foi uma dor que a fortaleceu. Mas a dor não é ruim? Epa, não, mas, né, a gente não tem o costume de evitar a dor e buscar o prazer, então como é que pode? Então, esse é o ponto que eu estou dizendo, olha, não é absolutamente ruim, assim como não é absolutamente bom. Porque quando a gente vai para esse campo do absolutamente ou do absoluto, a gente tem que lembrar sempre, né, de que existe a razão, existe uma lei que a razão coloca para nós, né, e que ela vai se representar sempre através dessas máximas.
entendeu? Então, o Kant está colocando isso aqui, ele está buscando, né? Buscando desenvolver esse ponto já para a gente, tá bem? Antes de continuar o comentário, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Vitor, Hudson, Guilherme, de boa? Tá. Então, olha aqui como ele continua, né? Então, em um fundamento de determinação da faculdade de desejar, né? Um fundamento de determinação da faculdade de desejar. Vê o negócio. Precede a máxima da vontade, a qual pressupõe um objeto de ou desprazer, e, portanto, algo que traz deleite ou dor, e a máxima da razão de promover aquele e evitar esta, determina as ações, de modo que elas são boas relativamente à nossa inclinação e, portanto, boas mediante, em consideração a um outro fim, enquanto meio para este fim. E então, essas máximas nunca podem se chamar leis, embora possam ainda assim se chamar preceitos práticos, racionais, né? Práticos racionais. É ainda prático racional? É óbvio, porque há um grau de racionalidade quando você, por exemplo, sei lá, né, como eu disse, vai lá e racionaliza sua rotina, seus hábitos alimentares, né, buscando reformulá-los. Né, fez uma reformulação dos seus hábitos. Então há uma racionalidade ali, né? Mas aí é que tá. Quando é que a gente tem né, algo que é fundamentalmente moral? É quando isso não está, né, subordinado à nossa faculdade do desejar, à nossa inclinação, por assim dizer, né? Como colocaria aqui Kant, né, ele fala aqui, ó, quando não está, né, não traz o deleite e a dor ali como sendo o fundamento, né, dessa máxima, ok? Aí, ó, nesse último caso, o propósito, o fim, né, o deleite que buscamos não é um bem, mas um bem-estar. Não é um conceito da razão, mas um conceito empírico de um objeto da sensação. Tá vendo, né? Ou seja, não é um conceito da razão, mas um objeto empírico do objeto, né, de um objeto da sensação. E só o uso do meio para isso, ou seja, a ação, porque a reflexão racional exigida para isso, ainda se chama boa, embora não absolutamente, mas apenas em relação à nossa sensibilidade, em vista de seu sentimento de prazer e desprazer. Contudo, a vontade cuja máxima é afetada por esse sentimento não é uma vontade pura, que se dirige apenas àquilo no qual a razão pura pode ser por si mesma prática. Né? Por quê? Porque simplesmente é um conceito da razão, ou melhor, não é um conceito da razão, né? Mas um conceito empírico do objeto da sensação. Ok? Pode falar, Vitor. Como é que isso aplica na questão do casamento? Porque, tipo assim, o casamento, ele é algo, tipo assim, que vem oriundo dos deleites ou não? Porque da maneira como ele está posto hoje, parece que ele não surge do deleite, mas sim como uma norma social necessária ao desenvolvimento da pessoa, né? Kant vai definir lá a questão do casamento, eu acho que é como é que se diz? Na Metafísica dos Costumes, tá? Não confundir com Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é um livro que ele escreveu antes da Crítica da Razão Prática, certo? E aí ele vai dizer que o casamento é fundamentalmente um contrato entre um homem e uma mulher, necessariamente, para o uso mútuo dos seus corpos. Acredite se quiser. Né? É assim que ele define o casamento. É um contrato, né, entre um homem e uma mulher para uso mútuo dos seus corpos e visando, obviamente, a reprodução e, né, essas coisas. Mas um casamento é basicamente isso. Aí você pergunta, o casamento foi racionalizado, né? É estatal mesmo, porque é isso, é isso. Pode falar, Vitor. Não, tipo assim, porque né, dessa forma, tipo assim, ele tornou, né, o homem e a mulher como objetos
uma negociação. Então, se tem uma relação, tipo assim, de um contrato comercial para usufruir. Então, por exemplo, é como se uma empresa, tipo, duas empresas privadas decidissem acerca da exploração, sei lá, de uma jazida. Então, elas se juntam, não, vamos nós duas tá se beneficiando disso aí, já era. Então, tipo assim, isso é problemático, por quê? Porque aprofunda ainda mais aquela questão que é levantada do que o casamento, da maneira como está posta, é sim algo de mero objetivo reprodutivo para gerar, né, no caso que é na interpretação marxista, a mão de obra de trabalho, né? E isso é problemático, né? Que o Kant ele deixa claro que isso ocorre. É, é basicamente por aí, entendeu? Porque. Oxe, tem alguém pedindo para entrar agora. Ai, 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 irmão. É basicamente por aí. Agora, só lembrando, o Kant, ele é um autor da tradição liberal, tá? Ele está sendo liberal, ele está pensando um Estado liberal. Ele ainda não viu, por exemplo, né, a Revolução Francesa, ele não passou por uma série de etapas históricas, né, que levam, por exemplo, outros autores a pensarem outras coisas. Mas essa questão dele pensar o casamento como um contrato, né, para o uso mútuo dos corpos, né, é algo que está lá na teoria do direito do Kant, e é algo que vai provocar assim, uma certa discussão, principalmente quando você for ler a filosofia do direito do Hegel, algo que eu estou lendo agora, na pós-graduação, e tem uma parte que ele vai falar das instituições, né? Aí tem a família, e aí tem uma parte que ele está falando ali do amor e tudo mais, e como vai se constituir a família, né? Então ele tenta, né, ver a questão do casamento e a instituição da família de uma forma diferente da do Kant. Mas aí, né, é algo que não cabe aprofundar aqui, perfeito. E também seria difícil aprofundar, porque o Hegel, ele é... Né, eu não sei se eu digo que o Hegel é complexo ou é obscuro, minha gente. Né, se eu dizer que é obscuro, daqui a pouco um hegeliano aqui na cal, para dizer que ele não é obscuro, você que não entendeu que a ideia vem se efetivar através da história, né? Através de um movimento de sublimação dos opostos né? E tudo mais. Então não vou me ater a fazer uma crítica a Hegel porque eu não tenho ainda, né, uma boa base teórica para isso. Boa tarde, Erma. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Tudo bem contigo? Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Bem, a gente está, né, dando seguimento aqui no debate e na leitura também. O Kant ele já passou, né, tá aqui na discussão do que é, né, o que vem a ser um bem ou um mal. E aí ele está, mais uma vez, argumentando que o bem e o mal não pode ser posto em razão da nossa sensibilidade, né? Porque muita coisa que a nossa sensibilidade acaba acusando como sendo algo doloroso, algo, né, difícil de lidar, né, pode vir a ser um bem. A exemplo, né, aqueles remédios que são amargos, mas que curam a doença e restabelecem a nossa saúde, né? A galera que vai na academia lá malhar, né, e sai todo dolorido, né, mas isso o torna mais forte posteriormente, né? E aí a gente também não pode esquecer que existe um certo grau de racionalidade em todas essas práticas, né? Então é isso que a gente está colocando aqui. Pode ser também, né? Tu tá falando do Hegel aqui, né, Vitor? No comentário do É do Hegel que eu tô lendo aquele. Ainda eu estou lendo aquele, né? O, viaja, o Viajante de Sua Sombra, né? E lá ele fala assim que muitos filósofos da era, né, socrática, se eles, tipo assim, se existir um texto, né, que eles ficam falando muita coisa densa, é porque eles não têm algo bom a falar e, tipo assim, se eles tivessem, eles iam falar né, tipo assim, de maneira simples, direta e já era. Mas não, eles ficam enchendo linguiça e por isso eles não devem ser considerados como úteis à filosofia. Rapaz, tem
uma pensadora brasileira formada na USP chamada Viviane Moselle. Você já ouviu falar dela, né? Aí ela, no Café Filosófico, ela vai falar, né, que é como se fosse um rio, né? Aí ela diz que o problema é que muita gente acha que o rio ele é profundo por não enxergar o fundo do rio, né? Mas que na verdade o rio é raso, né? E a água é que é turva. Ela fala isso em relação, né, às teorias desses pensadores, né, que o rio não é profundo, né? A água do rio é que é turva. Ou seja, é como se ele não tivesse algo profundo a ser dito, né? E por isso acabam escrevendo de uma forma tão complexa e tão, né, difícil de se compreender. Complicado, complicado. Eu não sei dizer, eu simplesmente não sei dizer, porque parece, em certa medida, tá, Vitor, que tem um grau de profundidade sim no que eles querem, nos objetos que eles estão tratando, nas questões que eles estão lidando, né? Note o Kant aqui, ele está lidando de fato com questões que são, pode parecer, né, à primeira vista, uma questão trivial, né? Mas quando ele vai desenvolvendo, você vê a complexidade que ele tem, né? Desde de você lidar com o problema da liberdade, de dizer, né, o que é isso, liberdade? Como é que a gente vai estabelecer? Como é que eu vou fundamentar, dizer o que é ser livre, né? E mais do que isso, como é que depois eu vou provar que do ponto de vista ontológico, isto é, do ponto de vista existencial, que a gente é livre? Entendeu? Então, a gente tem um problema aqui, um problema filosófico, fundamentalmente falando, certo? E aí, eu não sei se eu concordo ou discordo da Viviane Mosé, né, naquele café filosófico, mas o que eu sei é que faz anos que eu vi, né, e que isso sempre vem à minha mente, né, vem à mente quando a gente está lidando com essas questões de, poxa, mas ele podia ter escrito melhor, está muito obscuro e etc. Né? Eu acho que é assim. Enfim, galera, gostaria de falar alguma coisa? Seguimos com a leitura. Então vamos lá, porque aqui, né, é o lugar de explicar o paradoxo do método em uma crítica da razão prática. A saber, o conceito de bem e mal tenha de ser determinado não antes da lei moral, para a qual, aparentemente, esse conceito teria até mesmo de servir como fundamento, mas apenas como também aconteceu aqui, depois dessa lei e por ela. Com efeito, mesmo se nós não soubéssemos que o princípio da moralidade é uma lei pura que determina a vontade a priori, teríamos de deixar, ao menos no início, a fim de não se admitir princípios de maneira totalmente gratuita, grátis, em aberto, se a vontade tem fundamentos de determinação meramente empíricos ou também puros a priori, pois é contrário a todas as regras fundamentais do proceder filosófico admitir como já decidido aquilo que se deve primeiramente decidir, né? Ah, aqui, isso daqui é aquela coisa, né? Admitir como já decidido aquilo que se deve primeiramente decidir, ou, né, admitir já provado aquilo que você quer provar, né? Mas a gente vai chegar nisso daí, na volta, na explicação, a gente... Vamos lá. Supondo que nós quiséssemos agora partir do conceito de bem, para dele derivar as leis da vontade. Então, esse conceito de um objeto, como um objeto bom, declararia declararia esse objeto ao mesmo tempo como um único fundamento de determinação da vontade. Mas, visto que esse conceito não tinha como sua norma nenhuma lei prática a priori, então a pedra de toque do bem ou do mal não poderia ser colocada em nenhum outro lugar, senão no acordo do objeto com o nosso sentimento de prazer e desprazer. E o uso da razão só poderia consistir, em parte,
em determinar esse prazer ou desprazer em sua coesão total com todas as sensações de minha existência. E, em parte, em determinar os meios para alcançar o objeto dessas sensações. Agora, visto que só pela primeira, ou melhor, só pela experiência, se pode decidir aquilo que é conforme ao sentimento de prazer, mas que a lei prática supostamente deve ser fundada nesse sentimento enquanto sua condição, então a possibilidade de leis práticas a priori estaria decididamente excluída, porque se acreditaria ser necessário encontrar anteriormente para a vontade um objeto, cujo conceito, enquanto conceito de um bem, tem de constituir o fundamento de determinação universal, mas empírico da vontade. Ora, mas era necessário antes investigar se não havia também um fundamento a priori da vontade, o qual nunca seria encontrado em outro lugar senão em uma lei prática pura, e certamente na medida em que esta prescreve as máximas, a mera forma legal, sem consideração a um objeto. Mas visto que já se colocava como fundamento toda a lei prática, um objeto segundo os conceitos de bem e de mal, e que esse objeto, no entanto, sem uma lei precedente, só podia ser pensado segundo conceitos empíricos. Já se tinha anteriormente excluído a possibilidade até mesmo de pensar uma lei prática pura, se, pelo contrário, essa lei tivesse primeiro sido investigada analiticamente. Ter-se-ia encontrar que não é o conceito de bem, enquanto conceito de um objeto, que determina e torna possível a lei moral, mas, inversamente, é a lei moral que se merece absolutamente esse nome, determina e torna possível, primeiramente, o conceito de bem. Olha ele vertendo aqui, né? Essa lei tivesse primeiro sido investigada analiticamente, ter-se-ia, né, ou teria-se, eu não sei porque colocou esse ter-se-ia, eu não sei se por conta da vírgula, mas tudo bem, teria-se encontrado que não é um conceito de bem, enquanto conceito de um objeto, que determina e torna possível a lei moral, mas, inversamente, é a lei moral que se merece absolutamente esse nome, determina e torna possível, primeiramente, o conceito de bem. Ou seja, o bem não é bem, o bem não é o que faz a lei moral, né? A lei moral é que torna o bem. Não é isso, gente? Né? Então, assim, parágrafo gigante. A gente vai ter que ir por partes aqui, né, para entender direitinho, certo? Mas é algo que o Kant ele pretende mesmo demonstrar ou tentar discorrer que existe essa lei moral, gente. Como é que a gente vai saber, como é que a gente vai, né, provar que existe uma lei moral que não é empiricamente, né, que não está na empiria? Como é que a gente vai chegar aí? Né? O Vitor aí dizendo que adora usar palavras com if. Nesse momento eu achei desnecessário, mas enfim. Vamos lá. É o futuro do pretérito do verbo ter-se. Exato. Está se referindo ao futuro. Ter-se-ia. Uhum. Ter-se-ia. Não, não seria teria, não, né? Teria seria Não, é outra outra conjugação, coisa. né? É Outro outra tempo verbal, né? conjugação, né? Muito bom. Bem, vamos lá, né? Aqui o Kant ele inicia o parágrafo daquela forma dele, né? Clássico, ok. Agora, né? Aqui é o lugar de explicar o paradoxo do método em uma crítica da razão prática, saber, né, que o conceito de bem e mal tenham de ser determinado não antes da lei moral, né? Ou seja, bem e mal a gente não consegue determinar antes da lei moral, né? Para o qual aparentemente esse conceito teria, né, até mesmo de ser, é o menor, até mesmo de servir como fundamento,
mas apenas, como também aconteceu aqui, depois dessa lei e por ela. Ou seja, quem define o que é bem e mal é a lei moral, e não o contrário. A lei moral é boa por si mesmo, ou a lei moral é boa porque tem um conceito de bem que diz que a lei moral é boa. É essa a questão que está colocando aqui para o Kant. Certo? Então, quando ele diz que ele vai explicar esse paradoxo, né, ele já está deixando claro que o problema dele é dizer que tudo que a gente coloca do ponto de vista moral como sendo bem depende ou deriva diretamente do que a gente chama de lei moral. Caso contrário, está ancorado em princípios que são empíricos, em princípios do prazer, do desprazer, em princípios da dor, né? Então, não está ancorado na nossa racionalidade, como o Vitor bem colocou naquele momento ali, né? Quando ele disse, né, que nesse ponto o mal e o bem não submetem-se à razão, mas sim ao senso comum. Quando a gente faz isso, a gente está pensando como senso comum, né? Ah, fulano, vamos lá fazer academia. Eu não vou nada, eu vou ficar cansado, vai estar tudo dolorido aqui depois, né? Aí, resultado, um ano depois, o cara que foi para academia frequentemente está bem de saúde e o outro está tendo problema lá com taxa de glicose, com taxa disso, daquilo, né? E o médico recomenda que ele venha desenvolver alguma atividade física para poder, né, sair do sedentarismo. Então, tem isso também, né? Então, notem, gente, que isso daqui necessariamente é uma regra de prudência e não uma regra moral, tá? Ah, Erison, mas, né, como alguém poderia colocar, ah, Erison, mas o Kant não diz que conservar a própria vida, né, faz parte dos deveres para consigo, lá na fundamentação da metafísica dos costumes, sem sombra de dúvida, mas, assim, entenda que se você não for para academia, não é que necessariamente você vai morrer, né? É só você pensar dessa forma, né? O Ratz já concordou ali ó, comigo. O Ratz já concordou comigo diretamente ali, né? Então, há pessoas que têm outras atividades físicas, tá, gente? Tem gente que faz yoga, tem gente que faz tai chi chuan, né? A academia é só uma dessas opções, ok? Você que tem que encontrar a sua. Não vamos falar sério aqui, né? É, a Emma também concordou agora aqui no chat, né? Ai, gente, eu não sou fã de academia, eu já admito. Não sou fã de academia mesmo. Eu acho que se tirasse as pessoas e ficasse só os aparelhos, seria bom, velho. Eu acho que a melhor coisa que tem é só fazer uma corridinha básica, alguns funcionais em casa, e já é o suficiente para viver um pouquinho mais. Também acho, também acho. Né? Mas, enfim, é só para a gente ter em mente aqui, né, essas questões que são provocadas pelo Kant. Tá? Aí, o que é que ele coloca? Né? Ele vai até falar aqui, né, totalmente gratuito e tudo mais. Aí, o que é que ele está falando, meu Deus? Né? Ele já coloca, ó, com efeito, mesmo se nós não soubéssemos que o princípio da moralidade é uma lei pura que determina a vontade a priori, mesmo se a gente não soubesse, a gente já sabe, né? Teríamos de deixar, ao menos no início, a fim de não se admitir princípio de maneira totalmente gratuita, grátis, em aberto, se a vontade tem fundamentos de determinação meramente empíricos ou também puros a priori, né? Essa vontade, ela tem fundamentos de determinação meramente empíricos, né? Aí você pergunta, é isso fundamento de determinação de quê? Da nossa vontade de agir, né? A nossa vontade, ela vai ser determinada por alguma coisa, seja pelos nossos desejos, nossos instintos, né? Nossas, como é que eu posso dizer, nossos medos, entendeu? Ou ela vai ser determinada para o Kant pela nossa racionalidade. Então, de fato, né, você está ali no meio dessa briga, né? E diga-se passagem que eu já falei disso, eu acho que eu falei também na semana passada, que essa forma de enxergar o ser humano, né,
uma parte racional e a outra parte empírica, não racional, né, sensitiva, né, e dizer que a parte boa é racional e a parte ruim é essa parte emocional, etc., gera um sujeito que ele está em conflito consigo mesmo o tempo todo. Entendeu? Gera um sujeito que muitas vezes ele entra em contradição consigo, porque são partes dele que estão brigando para poder coexistir, né? E quando a gente vai, por exemplo, para né, pensamento, filosofias orientais, a gente vê que os caras eles vão falar de nirvana, eles vão falar de harmonização interna, né, onde essas partes elas coexistem de uma forma não conflituosa, entendeu? Mas aqui a gente vê que parece que para eu ser um sujeito moral eu tenho que ser racional, logo eu tenho que suprimir, né, uma parte que constitui a minha existência, uma parte que constitui o meu ser, né? Então isso aqui tem um problemaço, certo? Aí aqui é até a parte que eu sublinhei, né? Pois é contrário a todas as regras fundamentais do proceder filosófico admitir como já decidido aquilo que se deve primeiramente decidir. Que é o basicão, né? Você não pode simplesmente utilizar na premissa aquilo que você quer concluir, né? Eu não posso simplesmente, sei lá, dizer que deixa eu lembrar aqui. É porque isso daqui é bem dando um nuance assim da discussão. Mas eu não posso, por exemplo, certo? Dizer que ah, tá me fugindo, só tá me vendo o exemplo da analiticidade do Quine na mente, cara. Tá me fugindo a mente agora, ó, um bom exemplo. Mas é como se eu não pudesse, por exemplo, gente, né, dizer que, olha, eu quero provar que X, né, vou usar um pouquinho de lógica, né? E aí eu digo, beleza, tu quer prova de X. Aí eu digo, se X, então YX de novo. Opa, mas tu tá usando X aqui. Tu tá usando aquilo que tu quer provar como premissa para a prova, né? Então você não pode fazer isso. Você, em outras palavras, né, não pode decidir, né, tomar já como decidido, tomar como já provado, aquilo que se deve primeiramente ser provado. Então é o que o Kant está colocando aqui. E aí vem toda essa argumentação dele, né, que é a parte gigante do parágrafo, talvez mais densa, ok? Supondo que nós quiséssemos agora partir do conceito de bem para dele derivar as leis da vontade, então isso aí a gente está supondo, tá? Então, esse conceito de um objeto como um objeto bom declararia esse objeto ao mesmo tempo como o único fundamento de determinação da vontade. Ou seja, eu estou partindo do conceito de bem para derivar dele as leis da vontade, né? E aí ele diz que esse conceito de um objeto como um objeto bom declararia esse objeto ao mesmo tempo como um único fundamento de determinação da vontade. Só ele poderia, né, influenciar a nossa vontade ali do ponto de vista de fazer algo bom, de fazer, né, de agir moralmente. Mas, visto que esse conceito não tinha como sua norma nenhuma lei prática a priori, então a pedra de toque do bem ou do mal não poderia ser colocada em nenhum outro lugar, senão no acordo do objeto com o nosso sentimento de prazer e desprazer, e o uso da razão só poderia consistir, em parte, né, em determinar esse prazer ou desprazer em sua coesão total com todas as sensações da minha existência e, em parte, em determinar os meios para alcançar o objeto dessas sensações. Lascou, né? Aqui não. Sem sombra de dúvida, não. Por quê? Não é a priori. Então, significa que está dado no mundo, está dado na nossa empiria, né? E aí é que a gente coloca. Então, a pedra de toque do que é bem e mal, né, não poderia ser colocada em nenhum outro lugar, senão no acordo do objeto com os nossos sentimentos de prazer e desprazer, né? E o uso da razão só poderia consistir, em parte, em determinar esse prazer e desprazer em sua coesão total, né? Com todas as sensações de minha existência. Em outras palavras,
a razão ela se conteria ou se restringiria, né, a descobrir quais são os objetos que me produzem prazer e quais são os objetos que me produzem desprazer, certo? E a partir disso traçar determinado tipo de estratégia, determinado tipo de plano, né, para que eu possa me aproximar ou me afastar desses objetos, né? Se eu posso muito bem ser avesso a diversos objetos que me provocam desprazer, tá? E aí é que tá. Ele coloca isso, tá na empiria, mas a gente vai começar a entender esse argumento dele, né? Agora, visto que só pela experiência se pode decidir aquilo que é conforme ao sentimento de prazer, mas que a lei prática supostamente deve ser fundada nesse sentimento enquanto sua condição, então a possibilidade de leis práticas, a priori, estaria decididamente excluída, porque se acreditaria ser necessário encontrar anteriormente para a vontade um objeto, cujo conceito, enquanto conceito de um bem, tem de construir o fundamento de determinação universal, mas empírico da vontade, né? Tá lá, vamos lá. Essa parte aqui é a parte, né? Até aqui tá tudo bem, a gente entende. Por quê? Porque ele está dizendo, tá, ele vem do sentimento enquanto condição, né? Então, a possibilidade de leis práticas a priori estaria decididamente excluída. Não tem nada que venha a ser a priori. Tudo se dá a posteriori, inclusive o que a gente sente, certo? Ou seja, nada é condição de possibilidade para que a gente venha a ter uma experiência moral. É isso que o Kant está colocando. Mas eu tenho, né, como se eu dissesse, olha, eu tenho condição de possibilidade, né, para ter uma experiência moral. Então tem alguma coisa errada aqui, ok? Tem que ter alguma coisa a priori. Porque se acreditaria ser necessário encontrar anteriormente para a vontade um objeto cujo conceito, enquanto conceito de um bem, tem de constituir o fundamento de determinação universal, mais empírico da vontade. Como é que pode existir um universal empírico, minha gente? Alguém saberia dizer? Né? Será que existe um universal empírico? Algo que a gente encontra na nossa experiência sensível que a gente pode dizer como universal? Para o Kant, não. Para o Kant, isso vai sempre, e diga-se passagem, a gente já estudou, né? A gente vai sempre se prender à questão de cada um ter seus próprios gostos, suas próprias, por assim dizer, peculiaridades, e isso impede da gente alcançar a universalidade. As culturas teriam também, né, suas próprias diretrizes, suas próprias determinações morais, e isso também não permite a gente alcançar, né, a moralidade. O tempo, né, a temporalidade, né, conforme as coisas vão se transformando, esses valores mudariam, né, de tempos em tempos, de gerações para gerações, e isso também nos impediria de estabelecer algo, né, algum fundamento que fosse de determinação universal. Então a gente tem um problema aqui para o Kant. Né? Ora, mas era necessário antes investigar se não havia também um fundamento a priori da vontade, o qual nunca seria encontrado em outro lugar senão em uma lei prática pura, e certamente na medida em que esta prescreve as máximas a mera forma legal, sem consideração a um objeto. Mas visto que já se colocava como fundamento de toda a lei prática um objeto segundo os conceitos do bem e do mal, e que esse objeto, no entanto, sem uma lei precedente, só pode ser pensado segundo conceitos empíricos. Já se tinha anteriormente excluído a possibilidade até mesmo de pensar uma lei prática pura, né? Se, pelo contrário, essa lei tivesse primeiro sido investigada analiticamente. Gente, fazer uma análise, né, é basicamente tentar definir ou, né, girar no mesmo ponto ali. O Kant, ele diz que essa análise, né, lá na fundamentação, porque aqui é uma análise, então a gente está falando do método analítico, né, é sair dos princípios para o universal e outro né, do universal para os princípios, né, ou melhor, do particular para o universal e do universal para o particular, né. Só que quando ele coloca isso aqui,
e isso é uma intuição, porque a gente tem que ler os próximos parágrafos para ver, né? A gente não pode dar spoiler, não pode adiantar o filme, né? Mas o ponto todo é que é como, certo? Através dessa análise, ou através de a gente ter uma intuição da moralidade, do que é certo do ponto de vista dessa lei moral, a gente pudesse estabelecer, né, os critérios para a máxima, para a gente saber se a nossa máxima é moral. Ah, Eris, quais são esses critérios? Imperativo categórico. Certo? Então, notem aqui, tá? Quando ele fala isso, ele vem construindo, né, falando nessa parte aqui sobre a questão desse conceito, né, que é universal, não se encontrar na empiria e tudo mais, é para chegar até aqui, né, e tentar dizer, olha, esse conceito, o que é bem, né, o que é bom do ponto de vista moral, é bom porque a lei moral está dizendo que é bom, e não o contrário, certo? E não o contrário, porque muitas vezes se diz que, olha, tem até uma brincadeira, vou fazer uma brincadeira não, o que é filosoficamente válido, né? O que é bom porque Deus quis que fosse bom, né? Ou Deus quis que fosse bom porque é bom. Vocês entendem a colocação? O que é bom, né? Porque Deus está dizendo que é bom, né? Ou está mandando que seja bom, né? Ou o que é bom e por isso que Deus está mandando que é bom, está dizendo que é bom, né? No primeiro caso, notem que se o que for bom é bom porque Deus está dizendo que é bom, está mandando, né, ser bom, né? Exatamente, Deus viu que aquilo é bom. Esse Deus está sendo autoritário. E a gente não tem como concordar que o autoritarismo seja bom. Né? Ele está ordenando que a gente compreenda aquilo como sendo bom. Então a gente não pode comprar tal posicionamento. Né? Mas, pelo contrário, o bom, ele é em si mesmo, e Deus só reconhece que ele é bom. Né? Então, quando fala isso, é como se dissesse que a bondade é independente de Deus. O que é bom não depende de Deus para ser bom. Deus só reconhece e manda porque é bom em si. Consegue compreender aqui, gente? Eu sei que foi uma longa explicação, né? Mas é porque é um parágrafo denso e que traz a gente essa noção de que o que é bom tem que ser bom em si e não porque alguém está ordenando. E mais do que isso aqui na noção do Kant, né? A gente não pode querer tomar como verdade aquilo que a gente quer provar, né? Em outras palavras, em nenhum momento a gente pode dizer que o que é bom precede a lei moral. É o contrário, a lei moral precede o que é bom e acaba estabelecendo critérios morais para a gente poder dizer o que é bom. E aí, o que é que vocês me dizem? Falei bastante aqui. Vou até tomar um pouquinho d'água. O que é que vocês me dizem, minha gente? O que vai ser bom no final das contas para Kant? Aí que tá, né? Vou dar spoiler, tá, irmão? A bondade, ela tá ligada diretamente à capacidade do ser humano se autodeterminar e obviamente, da nossa parte racional, né, desse sujeito que tem dois lados ali, dois polos que brigam entre si, para ver quem determina a razão, a vontade, né, da nossa parte racional se sobrepor aos nossos desejos, afetos, aos nossos instintos, né? Então, a bondade está aí, porque eu vou agir de uma forma que qualquer sujeito racional agiria, né? No mesmo contexto, na mesma situação, ele agiria igual a mim. Entende? Então, é isso que estaria à vontade do Kant. Obviamente que existe mais um outro imperativo que chegaria aí, mas a máxima da sua vontade teria que ir por esse caminho. Né?
Beleza, beleza. E aí, Vitor, Hudson? Eu acho que para Kant aquilo que é bom é fazer as pessoas ficarem malucas, né? Isso é muito bom. Isso leva ao conhecimento da razão, a loucura. Nossa, não, não, não. Aí tem contradição, Vitor. A loucura e a razão, elas coexistem, Mas o que é loucura? né? Aí que tá. E aí, Hudson? Mas hoje foi pesada. Se a Tem gente, dias se a que gente fosse comparar, né, com os treinos de academia, já que a gente falou tanto de academia hoje foi o dia que o cara chegou e colocou, né? Tu pega 20 quilos aqui, não, hoje tu vai pegar 40, toma. por aí, por aí. Tem dias que você consegue acompanhar legal assim, o raciocínio dele, né? O que ele está querendo dizer. Mas tem dias que. Foi culpa minha também, né? Eu passei tempo. Geralmente eu releio, né? Eu leio o texto que a gente vai ler para ter uma ideia, né? E entender bem o que ele está querendo dizer. Só que essa semana toda eu não fiz isso, não. Aí eu me dei mal, como diz a coisa, né? Tem Mas uma é parte assim, que já foi difícil. mas é assim, gente, é assim, é difícil e é tão difícil para explicar que a gente de vez em quando tem que fatiar, né? Tem que repartir o parágrafo e entender a linha de raciocínio dele período a período, né? Para entender até onde ele quer chegar, tem que reconstruir dessa forma, entendeu? É um trabalho, como posso dizer, pode ser enfadonho, dependendo, mas é um trabalho gigante, entendeu? Gigante, porque você tem que estar atento a essas coisinhas do Kant, né? Como eu já disse, ele é um cara que muitas vezes ele subentende que você já pegou aí né, os termos que ele utiliza, lei moral, né, imperativo, máxima, né, a priori, a posteriori, não, você já está dominando isso aí, eu quero saber, não, vou raciocinar aqui, vou imprimir o meu raciocínio, né? Ele é desse, É. né? Bem, gente, chegamos às 7 horas, né, às 19 horas aqui. Rádio está às 18 lá, né, no Amazonas. Que é 18. A Erma, não sei, a Erma do Mato Grosso do Sul. Aí tem fuso horário também, Erma? Que é 18 também, 1 hora menos que Olha, Brasília. Que legal. olha aí, temos alguém no fuso horário do Hudson. Oh, maravilha. Finalmente, né? Alguém. Você não Somos está nós, só. Radisson. Nós. É isso aí, é isso aí. Companheira de fuso horário. E de Kant. Perfeito. Gente, só tenho a agradecer, tá? Todo Ó, mundo. nós Essa estamos foi. combinando, ó, por causa que o Radisson e a Irma tá com o fuso horário das 6 horas e a gente aqui em Minas Gerais tá às 7 horas, olha aí, ó. Guilherme, tu tá onde, Guilherme? Em São Paulo? Tá por onde? Eu tô em Minas. Tá em Minas também? Eita lá, tá Aí, todo eu tô mundo aqui. falando, ó. Eu tô em Minas. Maioria em Minas aí. Legal. Que massa, que massa. Inclusive, em maio, possivelmente eu vou em BH. Se der, a gente se conhece. Seria massa passar lá no CFH, aqui na UFMG. Eu vou na UFMG. Vai ter um congresso, o meu orientador me chamou para participar, que vai reunir todos os especialistas de metaética ainda na UFMG. Aí eu vou com ele. É Aí, quando? eu não sei, ele me passou a data, ele falou assim, se organiza aí que em maio, no final de maio, tem um evento que eu quero que você vá. Aí eu tô me organizando para ir. Que massa, velho, que massa. Me passa depois passa, ou inbox, ou passa no grupo lá no geral. É bom até, se brincar, até me inscrevo, que tem algumas coisas metaéticas que me interessam bastante. Eu lembro que no dia que o Guilherme apresentou o trabalho dele, foi no dia do casamento de um amigo meu, que eu fui padrinho, rapaz. Aí houve uma mudança, eu tava torcendo só aqui para acontecer logo, né? Para só, sei lá, entrar, fazer toda a cerimônia lá e vir embora para casa, né? Só que houve uma mudança de horário lá e a noiva demorou para chegar para caramba. Nossa, meu irmão, caramba, nem assistiu a apresentação dele. Então, puxa vida.
Acontece, sempre assim mesmo. Coisas da vida, gente, coisas da vida, acontece. Enfim, pessoas, muito obrigado, né? Essa foi a nossa 50ª edição gravada indo para o YouTube, né? Tem que reforçar isso. A gente já leu aqui 2 livros, estamos no nosso 3º livro. São sempre a gente está pegando só obra clássica, que é difícil de ler, né? Mas eu agradeço mesmo, tá, gente? Muito obrigado. Que quem faz o grupo, na verdade, somos nós, né? Todo mundo que está aqui participando, lendo, né? Debatendo aqui. Então, não tem essa de. Né? Eu até falei para a Erma hoje que ninguém é forte sozinho, né? Não foi, Erma? Eu falei isso. Ai, foi, porque tem hora que tem crise existencial, não tem como. Mas, como disse o outro, né? Se você tem crítica, você sempre vai estar em crise, né? Então, eu fiquei refletindo sobre isso. Então, a nossa existência sempre vai ser em crise se a gente tem uma reflexão constante, né? Perfeitamente. Isso foi bonito, isso foi bonito. Foi bonito, mas é extremamente pessimista se você parar para pensar, porque você sempre vai estar em crise. Mas aí tá, agora a gente vai ter que entrar para a discussão do Kant. Essa crise é boa ou ruim? O que é bom e ruim? Eu entendi no sentido de bom, assim, entendeu? Eu também acho que tem sentido bom no sentido de reflexão, né? O ser humano está sempre refletindo sobre a própria realidade, e aí não tem como ele não ter senso crítico, né? Quando ele está refletindo. E nisso ele encontrar melhores perspectivas. Mas, ao mesmo tempo, se você está sempre vendo coisas negativas, é meio complicado você ficar otimista, sabe? Sim. Tem que saber dosar também, porque senão aí pode entrar numa depressão, num parafuso aí, não é bom também. Gente, posso fazer um desabafo já de última hora, então? Ixi, pode ficar à vontade, assim, vai pro... Como jornalista, né? Uma vez eu estava no consultório, né? Ah. E aí as pessoas conversando e tal, e aí esse jornalista, eu ri muito porque assim, é muito espírito de jornalista isso, né? Então a pessoa falou, não, mas pode acontecer isso e dá errado. Não, pode acontecer. E era uma pessoa de idade já, né? Então assim, e ele não estava errado, né? Toda a crítica dele era correta. Só que era de um pessimismo que eu pensei assim, gente, será que eu vou ficar uma jornalista velha assim também? Sabe? Aí me levou para fazer outra faculdade, entendeu? Mas, enfim, é meio difícil, né? Principalmente quando uma amiga minha estava falando, a gente estava falando sobre isso, né? Ela estudou a questão a irmã dela estudou a questão de machismo e eu não me recordo qual outra temática, junto com poder, uma coisa assim. E ela falou, puxa, mas aí também não é meio triste, porque toda hora ela vê o que está errado. Eu falei, sim, mas é exatamente essa questão, ela já vê, né? De bater o olho, ela já vê que está errado, né? E aí, até que ponto, né? Até que ponto é bom saber e até que ponto que é bom a ignorância? Ô, perguntinha, né? Eu acho, Erma, que talvez você esteja acumulando muitas ferramentas e não esteja usando essas ferramentas. E porque talvez o problema não seja o conhecimento em si, mas o que você está fazendo com esse conhecimento e como que você está lidando com esse conhecimento. Porque, assim, o nosso olhar aguçado de ver a merda, a tragédia, é muito grande. A gente vai ver merda e tragédia para tudo quanto é lugar. Mas e aí? E as ferramentas que eu tenho? O que eu posso fazer diante disso? Como que eu posso intervir nessa realidade? E quando não dá para fazer nada, me diz, o que a gente faz com a impotência? Olha, eu dou aula no ensino médio para alunos que mal sabem ler e escrever. Então, assim, mais impotente do que uma situação de uma sala de 40 alunos, assim, não sei qual que é a sua situação, evidentemente, que é só um debate, assim, só estou colocando algumas questões. Mas a impotência, ela faz parte da vida. Mas e aí? Eu não posso me cruzar a essa impotência. Eu não posso deixar que essa impotência se torne doentia. Eu preciso buscar mecanismos para sair disso, né? E mesmo assim, por mais que eu não vou conseguir alcançar o ideal, mas vai ter algo muito próximo do real que eu consigo alcançar. E eu acho que é isso, né? Tentar alcançar o real e não o ideal.
assim, por mais que seja difícil. E eu acho que a ferramenta da filosofia é isso. Você sabe que a merda tá grande, mas você pode modificar, pelo menos apaziguar algo, sabe? E eu acho que, não sei, pelo menos eu penso assim. Eu acho também, é a história do beija-flor, né? O beija-flor que vai com a gotinha na floresta pegando fogo, sabe? Às vezes eu acho isso do beija-flor. Mas tem hora que eu olho e falo, pois é, mas não adianta só o beija-flor. Esse que é Quando, complicado. foi falado da situação de impotência, eu fiquei imaginando o cara lá no navio, no barco, né? E vendo o barco afundando, né? Ele, cheio de mercadoria, foi o que aconteceu Gente, com. o Titanic, vamos pensar o Titanic, o cara vendo afundar e o povo morrendo. Foi o que Enquanto uma orquestra toca, tá? Só pra Olha que, a olha que orquestra tocando, Titanic né, foi galera? planejado. Continua, Adson. A beleza da tragédia. foi o que aconteceu também com o fundador do estoicismo, né? Como é que é o nome dele? O Zenão, né? Zenão, se não me engano, Zenão. Aí ele tava num barco cheio de mercadoria e viu, e o barco afundou, a mercadoria dele foi toda embora, né? Aí saiu de lá, se não me engano, foi para a biblioteca e chegou a ler algumas coisas não sei se foi não sei se foi do Cínico, não, uma obra lá. Aí foi que ele se tocou, né? Opa, realmente, de fato, eu nada posso fazer diante dessa situação, né? Assim, e eu acredito que, de fato, tem as situações em que a gente nada pode fazer, né? Porque não depende da gente, né? Assim, eu acredito que realmente existam situações assim. E eu acho que um pouco nessas situações que a gente nada pode fazer, alcançar, eu acho que um pouco de estoicismo, eu acho que vai bem, né? Não, não como o Kant diz, aí chegou até a rir do estoico, né? A dor, né? Eu sei que tá doendo, mas eu vou encarar assim mesmo, né? Eu vou suportar aí porque tem que ser assim, né? Não, né? Tem situações que a gente tem que refletir, né? Dialogar com alguém, muitas vezes para amadurecer uma ideia, para tentar achar uma solução, uma válvula de escape para sair daquela situação que tanto te causa impotência, né? Somos motos o tempo todo. Aí, então, são situações diversas que têm que ser analisadas muitas vezes de maneira diferente, né? Mas é complicado, né? Assim, O que e a gente fala é que o filósofo vai encontrar uma maneira mais adequada de lidar, né? Porque a é, gente estava lendo Cartas a Lucílio uma vez, e aí tinha um trecho, a Sêneca fala, né? Ah, mesmo quando toda a família morre, o filósofo continua feliz. Aí eu lembro de ter questionado o professor, falei, você me desculpa, mas morreu todo mundo, você vai olhar para mim e falar que tá feliz, a vila lá foi toda destruída, tá todo mundo passando fome, e você vai me dizer que o cara tá feliz? Não tem como o cara tá feliz. Aí é, ele, é, não, tudo Ele pode bem, até fazer então, filosofia sobre isso, é, entendeu? Mas dizer que isso é feliz ou que ele está satisfeito. mesmo naquela época, né? Ele falou, não, Hermo, luta é diferente e tal. Eu falei, concordo, luta é diferente, etc. Você morria mais novo, mas não vem me dizer que quando dá tudo errado, a pessoa vai estar feliz. Ele falou, não. Realmente, se a gente for parar para pensar, né? é, Você tem a questão do filósofo saber lidar de uma maneira melhor, né? Isso não quer dizer que vai ser mais fácil, né? Perfeitamente, Erma. Perfeitamente. Vitor, queres falar? Sabe o que é muito legal? Tipo assim, é que, tipo assim, eu sei que a filosofia, ela tem um ramo da matemática, né? Mas se a gente aplicar o que a gente sabe hoje de física quântica, tipo assim, da realidade que está, tipo assim, para as várias camadas do universo e das dimensões que a gente tem, essa questão daquilo que dá errado, ela se torna mero nada. Por quê? Porque a gente sabe que, tipo assim, é bem provável que haja mais dimensões do que a terceira dimensão. Tipo assim, se elas realmente existem, isso é um fato que elas existem, só não foi provado, tipo, essa questão de, deu errado aqui, deu errado ali, tipo, ela fica muito relativa porque o
o que é errado? Tipo assim, porque a gente não vai saber o que aguarda o futuro. Só que se a gente tivesse acesso a essas outras dimensões, a gente poderia, tipo, ter outra visão daquilo que a gente acha que é errado ou não, porque né, você supõe que além da, da supõe-se que além da terceira dimensão, né? Ou seja, a partir da quarta dimensão, você pode compreender e modificar o presente de maneira a entender o que vai acontecer daqui a um tempo. Então, tipo assim, não existe mal e bom, não existe ruim, porque tudo você vai saber, né? Mas aí não fica meio relativo, não? Mas é isso que propõe, assim, é isso que tipo assim, é porque a gente está preso na terceira dimensão, certo? Por exemplo, uma folha de papel, ela tem duas dimensões, certo? Então, tipo assim, a quarta dimensão é onde você consegue ter acesso, tipo assim, nela, literalmente o tempo ele não vai existir, né? Não vai existir tempo, ou seja, é, é algo linear, então, que é onde você consegue, se você uma ação sua, você vai saber, tipo assim, as consequências dela imediatamente. Então não vai existir aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Perfeito. Mas quem é capaz de alcançar essa terceira ou quarta dimensão, assim? Aí Me que parece tá. meio Edson, algo você pode irreal. parar de gravar, porque não tem nada mais a ver com Kant, mas a gente continua Porque me parece, discutindo. É isso, é isso. A gente vai continuar, a gente pode até continuar o debate sem problema, só vou encerrar a gravação, tá? Agradeço a todo mundo que nos viu até aqui. Próximo domingo estaremos aqui, certo? Eu com bolsa, sem bolsa, eu com freelancer, sem freelance. E conto com todo mundo, tá? Cheiro no coração, boa semana e a gente se vê. Agora